Eu sempre tive o desejo de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Sempre quis ser levita da casa do Senhor. Sempre foi fácil para mim louvar. Aleluia. Quando é para pregar, as coisas já mudam um pouco. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nesses dias, o Senhor tem me levado a pregar, porque não é da minha maneira, como eu quero, não é do meu jeito, como eu quero. E às vezes eu quero louvar, mas o Senhor está me mandando para outra direção, que é pregar a palavra do Senhor. Então eu me coloco na posição de serva e peço ao Senhor misericórdia, e que Ele me use nesta noite em nome de Jesus, e que o Senhor me use a falar aquilo que Ele quer que seja dito à igreja nesta noite em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Juízes, Juízes 7, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, peça, diga amém. Quem não achou, misericórdia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Qual o versículo? A partir do versículo 1, glória a Deus. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acampava junto ao fronte de Arodes, maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse ao Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, aprégua aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E disse ao Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daqueles de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todos aqueles de que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Salve o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, a palavra do Senhor nos fala desta noite de um homem, aleluia, por nome de Gideão, aleluia, glória a Deus, que sempre foi trabalhador, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Todo ano ali ele banhava o seu trigo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E sempre que ele estava com o trigo ali preparado, depois de muita luta, louvado seja o nome santo do Senhor, sempre vinha os Medianitas, louvado seja o nome santo do Senhor, para roubar aquele trigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem já se havia desanimado, aleluia, porque toda vez quando ele estava com o trigo preparado, vinha alguém para levar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, imagine só como é você trabalhar o ano inteiro, aleluia, colher o feijão, o milho, e quando você estiver ali pronto para vender aquele produto, alguém vir e levar de você, aleluia, e você vê que você perdeu o seu tempo, aleluia, que você desperdiçou o seu trabalho porque alguém lhe roubou, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
Glória a Deus. Então aquele homem, ele indignado de tanto ser roubado, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele se levantou às madrugadas, aleluia, para clamar pelo Senhor, aleluia, porque ele era um homem que ele servia o Senhor, aleluia. Ele era um homem de fé, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tinha um Deus todo-poderoso na vida dele, aleluia. Então ele levantou a clamar às madrugadas pelo socorro, aleluia. Agora ele não aguentava mais, louvado seja o nome santo do Senhor. E disse o Senhor a Gideão, aleluia, muito é o povo que existe nessa cidade, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E muito é o povo que está contigo, aleluia, porque naquela cidade não era só Gideão que era roubado, aleluia. Existiam mais outras pessoas que tinham suas roças, que maiavam seus trigos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E era roubado, e aquele povo já tinha desistido, aleluia, do trabalho, aleluia. Mas Gideão, ele sempre perseverou, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É tanto que a palavra do Senhor diz que o Senhor chamava Gideão varão valoroso, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque ele não recuou, aleluia, mesmo sabendo que ia ser roubado, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Todo ano de colheita aquele homem não desistia de plantar, aleluia, aquele homem não desistia de arar sua terra para plantar o seu trigo, aleluia, mesmo desanimado, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, sabendo que podia ser roubado, ele não desistia, aleluia. E por o Senhor ver tanto a perseverança de Gideão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mandou Gideão convocar o povo, que muito estaria com ele, para dar ao medianita em suas mãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para lutar com esse ladrão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para lutar por aquilo que era dele, aleluia, porque o trigo era dele, todos que plantavam ali tinham a sua colheita, aleluia, e era roubado. Então decidiram ali, louvado seja o nome santo do Senhor, enfrentar aqueles ladrão, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor mandou ele convocar aquele povo, dizendo: a minha mão livrará, aleluia. Então aí o Senhor disse o que? Era para ele convocar aquele povo e ir para a guerra, porque a mão do Senhor venceria, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali ele convocou aquele povo, aleluia, a lutar por aquilo que eles plantaram, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora a pouco
E naquele momento ali, nome santo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, aqueles que ficaram foram provados, aleluia, e só ficaram com Gideão 300, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mas com aqueles 300, Gideão venceu a batalha, aleluia, Gideão venceu a guerra contra os medianitas, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se você for aprofundar a palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, não foi os 300 que venceram a guerra, aleluia, mas foi sim a mão forte do Senhor, a mão poderosa do Senhor, aleluia, porque quando estamos firmados na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus, podemos dizer, somos nós que vencedores de Cristo Jesus. Jesus não chamou ninguém para perder, aleluia, mas chamou para vencer, mesmo com luta, mesmo com prova, vem as lutas, vem as provas, mas somos nós que vencedores de Cristo Jesus. E hoje o Senhor desperta a igreja, não importa o processo que esteja acontecendo na tua vida, que tu esteja passando, o Senhor é contigo em nome de Jesus, assim como Ele foi com Gideão, aleluia, Ele é comigo, Ele é com você, porque o nosso Deus não mudou, aleluia, o nosso Deus continua o mesmo, o nosso Deus é imutável, aleluia, eu posso mudar, você pode mudar, mas o Senhor Ele não muda, Ele permanece firme para sempre, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o Senhor que nos ouve de dia e de noite, aleluia, Ele não dorme nem cochila, aleluia, você pode falar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer hora, porque Ele está sempre disposto a te responder, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Grande é o Senhor na nossa vida, grande é o que o Senhor vai fazer na nossa vida, podemos somente só glorificar o nome santo do Senhor, porque temos sido guardados debaixo da graça do Senhor, o Senhor tem nos carregado no colo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mas muitos não olham para isso, muitos não querem olhar para o Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, muitos olham o defeito dos irmãos, aleluia, muitos olham o defeito dos pastores, aleluia, muitos olham o defeito daqueles que estão dentro da igreja e deixa de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então desperta a igreja, não vem olhar o que o seu irmão está fazendo, não vem olhar o que o seu irmão está vestindo, mas vem olhar somente para Cristo, porque só Ele pode fazer por nós, aleluia. Eu não posso fazer nada por você, você não pode fazer nada por mim, mas o Senhor pode fazer por todos nós. E quando a gente estamos dispostos a servir o Senhor, a confiar no Senhor, a buscar no Senhor, a orar no Senhor, a vir à casa do Senhor, a trabalhar na seara do Senhor, tenha certeza, igreja, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor